Esse meu cliente, ele já tinha vontade de tatuar comigo há algum tempo, ele já tinha até orçado um outro projeto comigo no passado, estava estudando aí a ideia. E aí o que acontece é que a namorada dele entrou em contato comigo porque estava chegando o aniversário dele e ela queria dar de presente a tatuagem. Ela tinha deixado pago e depois fez a surpresa pra ele e foi muito bacana, porque ele entrou em contato super feliz, falando: nossa, ganhei, não tava esperando. E aí a gente acabou sentando pra pensar na ideia que ele ia querer tatuar. E aí, numa primeira conversa, ele falou que ele queria representar algumas coisas nesse trabalho. Ele queria representar a relação dele com a pintura, o desenho, a arte, né, de modo geral, e a música. Ele me contou que tinha 2 locais que ele queria mais tatuar: a parte daqui da mão e a parte interna do bíceps. E aí eu pedi pra ele me explicar o que ele queria fazer, porque dependendo da ideia ia funcionar, encaixar melhor numa área ou na outra. E aí ele disse que ainda não tinha exatamente a ideia da figura, mas que ele queria ou representar algo relacionado à música, e ele disse que tinha pensado no símbolo da clave de sol, ou alguma coisa relacionada à pintura, desenho, e aí ele falou do pincel, né, alguma coisa assim. E aí eu fiz algumas provocações pra ele. Eu falei: olha, primeiro, com relação ao símbolo, a clave de sol, eu não costumo trabalhar hoje em dia reproduzindo símbolos prontos, porque eu foco mais numa criação autoral. Não quer dizer que não possa ter símbolo no projeto, mas em geral, quando eu vou criar um desenho, essa parte simbólica de representar alguma coisa assim com um símbolo mais específico, eu acabo inserindo dentro de um contexto de um objeto que vai ser protagonista ali da arte. E aí o pincel era uma outra questão também, porque ele é muito fino e se a gente fizer ele muito pequeno, ele fica parecendo um palito de dentes. Então ele já precisa ser um pouco maior. Mas ainda assim, ele é muito fino, ele fica meio solto se ele não fizer parte de um arranjo. E eu expliquei pra ele que normalmente quando a gente trabalha com esses objetos, né, menorzinhos, especialmente esse que é bem comum, pincel, lápis e tal, a galera que representa as coisas das artes, costuma fazer um arranjo com mais de um objeto para parecer ali como se fosse o kit de pintura, o kit de desenho. Aí eu mostrei para ele alguns exemplos de trabalhos que são tipo um arranjo com uns 2, 3 pincéis. A partir daí eu comentei que a mão talvez não seja o melhor lugar, tanto para a questão da clave de sol, se a gente fosse por esse caminho, quanto pela questão do arranjo de pincéis, porque é uma área um pouco menor e mais redonda, né? Tem um formato um pouco mais distribuído aqui, e como essas ideias que a gente estava trabalhando ali, elas seriam um pouco mais compridas, eu falei que esse formato de comprido aqui no bíceps favoreceria qualquer uma dessas opções que a gente escolhesse. E aí veio a ideia, e eu resolvi sugerir para ele uma maneira de juntar esses conceitos numa peça só. Eu pensei na ideia da mão, que é muito comum a gente fazer uma mão no neo-tradicional, assim, enfeitada, que aí assim eu consigo dar as características do meu estilo de desenho, fazer uma coisa mais autoral, e essa mão podia estar segurando um pincel ou 2 pincéis ali para representar a questão da arte, que é uma questão aí, mas o fato de ser uma mão permitia que a gente pudesse, inclusive, tatuar, fazer uns ornamentos, uns desenhos nela. E aí eu pensei, e se a clave de sol tivesse tatuada na mão de uma forma mais ornamental ali? Então a gente conseguiria juntar esses 2 conceitos. Eu sugeri a ele adorou a ideia, então a gente fechou com essa e eu fui sentar para desenhar. Nas minhas pesquisas tem uma base, uma foto de mão no Pinterest, na internet, que tá numa pose que é muito elegante. Inclusive, eu já vi em outras tatuagens a galera usando a mesma pose de referência, mas eu gosto muito do caimento. Ela tem uma cara mais clássica, parece uma mão renascentista, alguma coisa assim. É muito, muito elegante. Então, o que eu quis aqui fazer foi dar uma nova cara para diferenciar. Ela ter uma personalidade toda própria. E o caimento, o formato dela, ela se encaixaria perfeitamente, porque tem muita mão que é pra cima, assim, segurando vários objetos, mas eu queria uma mão que fosse pra baixo, porque o pincel, a ponta do pincel, eu queria que estivesse terminando aqui na parte de baixo, tá? Afinal, você vai mostrar assim, e aqui em cima fica tudo mais escondido na parte do sovaco, né? Então eu tinha que estar apontando pra baixo, pra parte da zona de interesse do desenho estiver toda aqui mais perto da dobra do braço. Então eu fiz a estrutura da mão, encaixei o pincel ali de uma forma, né? Dei uma mudada na pose dos dedos de uma forma que ficasse mais natural, como se ela estivesse dando aquela seguradinha assim.
e comecei a trabalhar na caracterização desse desenho, na estilização e principalmente nas tatuagens, que eu queria fazer uma cara como se fosse meio ornamental, com uma vibe mais retrô, uma pegada de ornamento Art Nouveau, porque eu acho que combina com essa coisa da clave de sol, que ela já tem um desenho arredondado, que é muito elegante. Então eu queria manter como se fosse um complemento pro mesmo estilo de desenho que já é natural da clave de sol, mas desconstruir um pouco também a estilização da clave, puxar umas pontas a mais, dar umas cortadas, umas coisas assim, que eu achei que deixava tudo como se fosse parte de um arranjo, como se fosse realmente um projeto de tatuagem que alguém fez pra essa mão. Então é uma tatuagem dentro da outra tatuagem, 2 projetos de tatuagem aí, um dentro do outro pra esse projeto. Isso eu achei muito interessante. E aí, pra finalizar, eu vim fazendo, né, todas as sombras, os volumes, pra começar a estudar as cores. E eu queria algo um pouco mais neutro, nesse sentido de fazer mais o tom da pele e uma cor de destaque. Eu estudei primeiro a manga, né, fiz uma manga ali pra ter um término no pulso, para o pulso não ficar cortado vazio ali, pra ter uma máscara, uma coisa que justifica esse pulso tá terminando ali. E eu pensei em primeiro pintar essa manga de verde pra contrastar com os tons de rosa, escarlate, avermelhado que eu tava estudando ali, tanto pro pincel quanto pro ornamento, mas depois no final você vai ver que eu acabei desistindo e a opção que eu realmente apresentei foi sem o verde, só em cinza, para ficar mais sóbrio, mais neutro e destacar essa cor principal. E o legal dessa cor que eu quis aqui fazer, né, esse rosa escarlate, é como se fosse uma energia, uma coisa meio mágica que tá saindo desde o próprio escorrido da tinta do pincel, mas também tá energizando as tatuagens, esses ornamentos, que então é como se a música e a pintura estivessem ressoando ali no mesmo ritmo, né, estivessem se completando. E o que eu acho mais interessante aqui, que eu queria realmente explorar e que eu sempre tive vontade de fazer e pretendo fazer futuramente, é essa coisa da tatuagem no personagem, em forma de ornamental, ter um degradê dentro dela. Significa que, tipo, ela não é uma tatuagem toda preta, ela é uma tatuagem com uma gradação, que pode ser porque ela tá brilhando, como se fosse uma inscrição mágica na pele, mas também pode ser simplesmente porque você vai escolher tatuar um ornamental e você faz um ornamental, né, em degradê. Isso é uma coisa que inclusive eu pretendo fazer futuramente, quando eu começar aí a minha linha de projetos de tatuagem ornamental que eu tô planejando fazer em algum momento. Inclusive eu queria saber, né, fazendo um parênteses aqui, eu tenho maior vontade de criar uma outra linguagem de desenho para tatuagem, não parar o que eu já faço do neotrádico, ocultismo e tudo mais, mas abrir um leque aí de uma nova linguagem voltada para o abstrato e para o ornamental, de blackout, e até mesmo com essas piras de imagina um ornamental com degradê de cores, assim. Enfim, uma parada que eu já namoro há muito tempo. Eu tenho contato com vários artistas que trabalham no ornamental, que eu acho incrível e, tipo, tenho de inspiração lá no estúdio. Então eu queria saber se vocês achariam bacana, se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo aqui, deixa aqui no comentário pra eu saber. Inclusive, ó, vamos lá, antes de eu continuar falando sobre esse projeto, antes de eu falar sobre como foi ele na pele, deixa eu dar uns recadinhos aqui pra vocês. Eu queria dizer que se você curte os conteúdos aqui do canal, tá? E se você quer interagir mais, trocar mais ideia ao vivo, você não pode perder as lives de quarta. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu e a Letícia Pernas entramos ao vivo para reagir, debater e explorar todos os cantos do mundo da tatuagem e da arte. Cada semana a gente traz um tema novo, então são lives temáticas, desde os temas mais descontraídos e bizarros até notícias de temas sérios, sempre com uma abordagem crítica pra gente trazer um debate interessante. E a gente tá sempre interagindo com o chat, então vem trocar ideia com a gente. Não perde essa oportunidade de participar e de se envolver com a nossa comunidade. Toda quarta-feira às 19 horas aqui no canal Raul Tatu. Agora, a última coisa, antes da gente voltar pro assunto do vídeo, eu não podia deixar de te pedir, se você tá curtindo até agora, deixa aquele like, não esquece, porque ajuda muito o canal a crescer. Eu tô voltando com tudo depois de anos parados, então esse canal precisa dessa força para ele se reerguer. Tô fazendo vídeo todo dia, então se você tá chegando agora, já se inscreve também e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, porque aí sempre que sai vídeo você fica sabendo. Eu posto vídeo com dicas para tatuadores, falo muito dos bastidores do meu processo criativo, que nem você tá vendo aqui, e faço reacts, faço notícias do mundo da tatuagem, tem muita coisa, tem vídeos todo dia, beleza? Então é isso, vamos voltar aqui pro assunto do vídeo. Bom, arte pronta, enviada pro cliente, aprovada, só faltava chegar e tatuar.
última sexta-feira foi a data que a gente marcou pra mandar essa arte pra pele. Ele chegou lá, eu já medi o braço dele, o espaço que tinha disponível ali pra imprimir, encaixar certinho. Fiz aquele stencil na impressora de decalque, a impressora térmica como sempre. E eu aproveitei aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu passo a passo na hora de decalcar. Primeiro, né, limpando toda a superfície da pele com o álcool. É importante ter bastante atenção nessa parte para não ficar nenhuma impureza ali numa área que depois vai ser ferida com agulha e pode acabar penetrando ali, gerando algum tipo de inflamação. Então eu termino de cortar o stencil, fazendo alguns picotes na lateral ali para ele se moldar a anatomia da região. E em seguida eu coloco primeiro sem o transfer, só para marcar a posição com uma caneta Sharpie, uma caneta marcadora. Assim, na hora que eu for de fato colar com o transfer, eu tenho certeza que vai ficar alinhado. Então dando aquela aplicada boa de transfer, deixando bem uniforme, e agora sim fazendo o decalque, tirando na pele para valer. Primeiro eu posiciono ali e tento colocar as duas palmas da mão para tirar todas as bolhas e deixar ele bem liso. No papel de seda é mais fácil, né, porque ele não fica tão enrugado. E aí tirando com um jeitinho de um lado para o outro ali também, vendo se vai ficar alguma falha ou não. E esse saiu de primeira lá, ficou bem bacana. Depois disso, eu pedi para ele dar uma olhadinha lá no espelho para ver se era isso mesmo, mas o encaixe estava perfeito, então não tinha nem o que falar. A gente seguiu direto para a maca e aí sim foi mandar ela para a pele. De 14 para fazer todas as linhas mais grossas, os bolds principalmente, e uma line 5 para fazer as linhas mais delicadas internas. E na hora do traço, para esse tipo de trabalho, esse tipo de desenho, tem que sempre ter uma atenção maior, porque eu planejo esses efeitos de brilho, de luz, como se tivesse aceso, e se eu fizer o contorno todo em preto, não dá esse efeito, porque pensa, quando a luz ela tá brilhando algum objeto, você não vê direito os contornos dele, né? E o contorno preto, a gente já não enxerga a linha no mundo real, né? Você olha pra mim, eu olho pra você com um objeto, você não vê linhas em volta dele. A linha é uma projeção do nosso cérebro que tenta traduzir o limite das formas no papel de uma maneira estilizada. Então só o fato de já ter linha já tá demarcando mais do que o normal. E quando alguma coisa tá brilhando, tá acesa, a gente olha pra ela, ela ofusca. A gente não vê os contornos tão bem definidos e a luz normalmente ela sobrepõe a forma, sobrepõe a cor daquela forma, daquele objeto. Então a ideia com esse tipo de efeito que vocês já me viram fazendo aqui em vários outros trabalhos é fazer os contornos com a cor que vai ter aquela área que está luminescente, que está brilhando ali, um pouco mais escuro do que vai ser a pintura, é claro, para ainda assim servir como um contorno. Mas, por exemplo, como eu estava trabalhando com escarlate, uma mistura entre vermelho e um pink, um magenta ali, eu fiz um contorno nos dedos, na ponta do pincel e até nas áreas, né, internas do meio onde tem o brilho da tatuagem, com um vinho, né, um vermelho escuro, um pouco mais escuro do que a cor que eu ia preencher ali por dentro. E aí eu tive que ir fazendo, né, as linhas, os bolds, tudo com esse cuidado ali de fazer a transição do preto para um vinho, para um vermelho um pouquinho mais claro, degradês dentro da espessura daquela linha ali de 14, que não é a própria espessura da agulha só, mas às vezes eu dou uma valorizada, uma esculpida na linha para deixar ela um pouco mais grossa, cheia de efeitos ali, de desenhos, de intenção. E aí eu primeiro terminei todas essas partes do degradê do preto pro rosa, pro escarlate ali, fazendo todos os degradês nas partes internas dos ornamentos e tudo para ficar prontinho para entrar as próximas etapas. E aí sim, feito esse trabalho, chegou a hora de sombrear e colorir. Eu fiz a sombra e a cor com uma Magnum reta de 11 agulhas. E aí, apesar de eu preferir usar a Magnum Round para sombrear, nesse caso aqui eu tava bem confiante pela área do corpo, pela minha maquininha PEN, que facilita muito o meu sombreado. Eu consegui fazer uma sombra bem suave, ainda que com a Magnum reta, tranquilamente, e depois eu usei ela para vir colorindo, e aí eu fiz questão que fosse reta porque eu queria que a cor, né, tivesse mais solidez, de uma forma mais fácil, afinal é uma área um pouquinho chatinha de pigmentar, de pegar. Então eu vim ali, ó, jogando aquele macetinho que eu gosto de fazer, de jogar uma tonalidade de lilás, um pouquinho de roxo contaminado no tom de pele mais escuro, onde vai ser a sombra da pele ali. Por quê? Porque isso dá a sensação de que a carne, a pele, na sombra, ela tá com uma temperatura mais fria do que na luz, que tem um pouco a ver com como a gente enxerga a temperatura das cores, né? Quando a luz está incidindo na pele, a pele tem uma certa translucidez. Ela não é totalmente
totalmente opaca. A gente vê um pouco através, né? Principalmente quem tem pele clara, você vê um pouco através, tipo aquela coisa da barriga da lagartixa que você vê um pouquinho, né? Tem essa brincadeira. Então, é meio que isso. Desde os quadros na Renascença, os pintores eles faziam tons de pele para tentar simular essa profundidade de camadas. E aí eu estilizo isso aqui na tatuagem dessa forma. Aonde eu deixo a pele da pessoa, o tom de pele da pessoa é a parte mais clara, né, da pele ali, que é onde estaria incidindo a luz. Depois em volta vem um tom de pele médio mais saturado e mais rosado, que é o halo que fica em volta dessa parte de luz, onde, né, a luz é onde estoura e perde informação. Depois tem esse halo de cor mais vivo, mais saturado. E aí, em contrapartida, quando chega na sombra, fica mais frio. Então esse foi o resultado, depois de mais ou menos umas 2 horinhas e meia de sessão. Não foi um trabalho tão demorado, acho que foram 3 horas, se eu não me engano, no máximo. Enfim, depois desse tempo aí tatuando, ficou assim. Eu curti bastante, eu adoro trabalhar esse tipo de mão, né, o trad. Eu já queria há muito tempo fazer mais coisas de figura humana tatuada. Eu adorei o design da clave de sol e gostei da brincadeira do borrão ali, do espaço do pincel, que eu tentei encaixar bem no final ali da curva da anatomia dele antes de emendar nas outras tatuagens que ele já tinha. Acho que aproveitou bem o espaço. E eu quero saber de você, se você curtiu esse trabalho, eu então mereço o seu like, vai. Deixa aqui embaixo antes de ir embora. Comenta aqui pra eu saber o que você achou, se você tem alguma crítica, alguma opinião, vamos trocar ideia. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você considera que ele te ajudou de alguma forma, trazendo conhecimento, trazendo informação, antes de ir embora, só não esquece de deixar aquele like, beleza? Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma crítica, você também pode comentar aqui embaixo. Conta a sua experiência, eu vou fazer o possível pra te responder o máximo de pessoas nos comentários. Se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho, porque eu posto vídeo todo dia com dicas para tatuadores, bastidores, reacts, meu processo criativo e tudo mais. Agora olha só, para aqueles que querem apoiar ainda mais o canal e fazer parte do nosso clube de membros para ter acesso a um montão de privilégios e conteúdos exclusivos, você pode fazer isso a partir de R$ 4,99 por mês. No nível prata você vai ter selos de fidelidade, emojis personalizados, acesso a vídeos antecipadamente, você vai poder votar nas pautas para escolher o tema desses vídeos, você vai ter o seu nome nos créditos, nos agradecimentos e vai receber prioridade de resposta nos comentários. Mas se você quer ter ainda mais vantagens, o nível ouro ele te oferece todos os benefícios do nível prata, além de uma live exclusiva e um vídeo exclusivo só para apoiadores todos os meses. Além disso, você vai ter acesso a vários conteúdos extras, começando pelas aulas especiais da Semana do Tatuador Autoral, que está no canal disponível só para os membros ouro. E acesso ao grupo de WhatsApp exclusivo. Então o que é que você está esperando? Clica agora em Seja Membro para fazer parte do clube de apoiadores Raon Tatu e aproveitar todos esses benefícios. O seu apoio é fundamental para a gente continuar produzindo conteúdo com qualidade e compartilhando conhecimento com a nossa comunidade. Então eu conto com você. E ó, para finalizar, eu vou deixar aqui na tela 2 sugestões de vídeos com temas que eu acho que pode te interessar. Então dá uma conferida antes de você ir embora, assiste eles aqui, beleza? E a gente se vê na próxima. Um abração, valeu!